bem, bora dar continuidade para a aula 4, agora analisando na parte 3 regimes de contratação. Sim, temos o regime de contratação fornecimento, serviços e obras. Vamos lá? Fornecimento é sempre de produto, já sabemos disso. Serviços de engenharia e obras, na legislação anterior, eram trabalhados sempre juntos. Agora, a gente tem algumas particularidades para serviço de engenharia e obras. Então, vamos lá, vou na minha colinha aqui. Primeiro, fornecimento é muito simples. Vou contar uma coisa para vocês, nada mudou. Exatamente igual com o que a gente fazia. Eu tenho aquele fornecimento imediato e o fornecimento parcelado. O fornecimento imediato, ele é caracterizado quando a entrega, a partir da emissão da ordem de fornecimento, se dá em até 30 dias. Então, olha, vou dar um exemplo aqui para você. Equipamento de ar-condicionado. Eu preciso de um equipamento de ar-condicionado e que assim que o licitante vence a licitação ou assim que é expedido a ordem de fornecimento, ele entrega em 15 dias. Pronto. Isso é fornecimento imediato. E o fornecimento parcelado? Aqui eu também tenho duas formas. Eu tenho aquele fornecimento que é de quantidade certa e pré-determinada, que eu já entrego de uma vez. Aqui, olha só, costuma ser observado aquele período do exercício financeiro, até 12 meses. Não acredito que a nova lei vá mudar muito essa regra. E isso significa o quê? Significa, por exemplo, 5 equipamentos de ar-condicionado, mas que eu não tenho pessoal para receber e aguardar a instalação. E eles precisam o quê? De um time um pouco maior, de modo com que cada equipamento ele seja entregue um por mês. Justamente para eu poder ter o servidor que acompanhe a instalação desses equipamentos. Aqui, veja lá, passou 30 dias, não passou? Então, eu estou em uma hipótese de fornecimento parcelado. E outra hipótese de fornecimento parcelado é quando, por exemplo, eu estou em um sistema de registro de preços. Eu tenho quantidades, só que são quantidades estimadas e que, na verdade, nem sempre eu tenho condições de ter absoluta certeza de que todas aquelas quantidades serão efetivamente entregues. Agora, a certeza eu tenho. Lembrem, ata de RP tem vigência de 1 ano, os contratos eles podem ser feitos dentro desse prazo de 1 ano, com admissibilidade de prorrogação por mais 1 ano. Lembra de procedimento auxiliar? Pois é. Então, formas de fornecimento, eu tenho essas duas. Vamos lá na colinha para ver se faltou alguma coisa? Faltou. Olha o que eu já vi aqui, ó. The Flash. É importante com que tenha um cronograma físico, mesmo no sistema de registro de preços. Por quê? Porque a empresa, quando ela participa da licitação, ela precisa saber qual é a musculatura que ela precisa assumir a partir das entregas que ela vai se comprometer com o futuro contrato. Agora, com relação aos serviços, é muito curioso porque a lei ela traz uma ênfase muito grande em obras, serviços de engenharia também. Aquelas 4 modulações que nós temos para o regime de execução de obras e serviços permaneceram. Então, quais são? São a execução indireta por empreitada a preço unitário, a preço global, empreitada integral e por tarefa. Então vamos lá para ver cada uma delas. A empreitada a preço unitário, eu tenho a contratação por preço certo de unidades certas. E aqui, o que a gente não pode esquecer? É que eu tenho a medição do serviço. Por quê? Porque a administração só vai pagar por aquilo que efetivamente foi realizado. E a empreitada por preço global?
A empreitada por preço global, eu também tenho serviços certos e que são feitos dentro de um período de tempo único, geralmente mensal. Aqui, como é que funciona? Eu vou ter medição? Não. Porque aqui eu vou, claro, ainda que na medição eu tenha fiscalização também, aqui a fiscalização é ainda mais aguerrida. Por quê? Porque eu vou conferir efetivamente se todos aqueles serviços constantes da minha minuta, agora já é termo de contrato, foram realmente executados. Exemplo! Eu tenho, por exemplo, medição por unidade quando eu vou fazer alguma obra ou algum serviço de engenharia em uma área edificante. Por exemplo, alguma troca de algum equipamento, troca de piso, por exemplo, dentro de uma unidade da administração, um equipamento público da administração. Eu só vou pagar por efetivamente aquele piso que foi trocado por aquele serviço. Agora, um exemplo de serviço de natureza global é quando eu vou fazer uma varrição e não me importa se é um meio-fio da rua ou 2 meio-fios, a sarjeta. Importa é todo o serviço feito. E aí eu vou observar e fiscalizar se realmente está limpo aquela rua e aquela calçada dentro do serviço de varrição. Indo para a empreitada integral. A empreitada integral é conhecida como turnkey. Por quê? É isso mesmo, chave na mão. É quando eu realizo pela contratada, portanto de forma indireta, os serviços na integralidade, deixando o equipamento prontinho para eu poder utilizá-lo. A legislação traz aí um conceito bem aguçado. Por quê? Porque ela lembra de que a responsabilidade pela realização desses serviços é da contratada, sempre. E o pagamento da empreitada integral é sempre ao final. Geralmente aqui existem aqueles financiamentos do valor integral para que a administração possa suportar todo esse valor. Um exemplo clássico de empreitada integral é o serviço de habitação, onde a administração constrói as edificações, as unidades de interesse social e entrega essa unidade já em condições de habitação propriamente dito, com instalação de gás, instalação de hidráulica e de elétrica. E a contratação por tarefa. A contratação por tarefa, olha aqui que a lei fala, vamos na colinha aqui, ó. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Um exemplo clássico aqui é, por exemplo, uma manutenção, uma limpeza de calhas, né? Ou uma manutenção de um telhado, ou a troca de uma fechadura, de uma porta. Algo que interfira também em estrutura edificante. Agora, a Lei 14.133 traz outros 3 regimes de execução de serviços de engenharia e obras, agora especificamente para serviços de engenharia e obras. Na verdade, são 2, eu acho, muito mais específicos, mas ela traz outras 3 novidades aqui, que é a contratação integrada, contratação semi-integrada e o fornecimento e prestação de serviço associado. Esses 2 primeiros, contratação integrada e contratação semi-integrada, não é novidade, tá bom? Por quê? Porque já foram criados pela Lei do Regime Diferenciado de Contratação 12.462 de 2011, que também será revogada pela nova Lei de Licitações, e pela Lei das Estatais 13.303 de 2016. A grande novidade é que trouxe para dentro da Lei 14.133 de 2021.
A contratação integrada, a administração, ela não faz o projeto básico. O projeto básico fica a cargo do contratado, junto com o projeto executivo, a obra e um plus. Que plus é esse? Executar a obra, o serviço de engenharia, com todos os testes, ensaios, que mais? Montagem, pré-operação e tudo aquilo que for necessário e suficiente para a entrega final do objeto. A contratação semi-integrada é muito parecida com a contratação integrada. A única diferença é que aí sim o projeto básico é entregue pela administração pública e o particular fica com todo o restante. O projeto executivo e a realização da obra, dos serviços, com todos esses ensaios, testes, pré-montagens, pré-operações e operações que sejam suficientes à entrega final desse objeto. Uma coisa que é muito importante dizer é que, Alessandra, se a administração, na contratação integrada, não entrega o projeto básico, entrega o quê? Precisa de um instrumento no edital, um anexo com o descritivo daquele objeto que ela precisa. É isso mesmo, acertou. E que instrumento é esse? Se chama anteprojeto. E uma coisa muito legal, vocês vão ver numa aula específica, é que a lei também traz quais são as linhas gerais, ou seja, qual é o conteúdo desse anteprojeto também. Importante também trazer algumas características, e aqui eu vou usar da minha plataforma de leitura. Por quê? Na contratação integrada, olha lá, além de oferecer esse anteprojeto, né, que é o anexo 1, a administração também, posteriormente, quando elaborado o projeto básico, precisa aprová-lo para que possa ser efetivamente realizado o serviço pelo particular. Importante também verificar outra anotação aqui. Olha, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto que ele próprio oferece. Então, esses são os cuidados da contratação integrada. Parece muita coisa, não é não? É bem tranquilo, depois na prática isso tudo se absorve. E na contratação semi-integrada, não tem nenhuma dica da lei? Tem sim! Na contratação semi-integrada, o particular ele também pode inovar. A administração entrega o projeto básico, mas o particular também pode inovar. Desde que, agora vem aqui a sacada da lei, fique o quê? Demonstrada a superioridade na inovação oferecida pelo contratado, tanto em redução, né, de custo e do prazo de execução, quanto também no aumento da qualidade e também na facilidade de manutenção ou operação. E é a mesma coisa da contratação integrada. Aqui, o particular, ele responde integralmente por todas as inovações que ele está trazendo para o objeto e para a administração. Essas são as vantagens aqui da contratação integrada e semi-integrada, lembrando que o uso desses tipos de execução do objeto são para objetos, eu gosto de dizer, mais musculosos, com uma outra gama de importância para a administração pública. Por último, também é importante verificar algumas condições que a lei traz tanto no edital quanto no contrato e agora de forma geral, seja para a contratação integrada como para a contratação semi-integrada. Ela diz o seguinte, que o edital deve contemplar matriz de risco. Então, para a contratação integrada, semi-integrada, eu já vou vomitar, para também contratações, e aí serve para fornecimento, serviço e obras de grande vulto, tá bom? Mas voltando aqui, para a contratação integrada, semi-integrada, é necessário, além da matriz de risco, prever a possibilidade de desapropriação pelo contratado também, desde que autorizado pelo poder público, tá bom? Também algumas particularidades com relação ao orçamento e a obrigatoriedade de licitar por valor global.
Então, aqui já está definido nas contratações integradas e semi-integradas o regime indireto de execução por valor global também. Vale a pena dar uma lida também na lei, porque a lei diz desse valor global, mas diz assim, ó, com medição e pagamento associados à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários, né? Então ela faz essa ressalva que é sempre importante se estiver utilizando tanto a contratação integrada e semi-integrada e dar uma olhadinha nessas observações. E na contratação também traz aqui dois indicadores importantes, né? Vamos ver eles, ó. Cada etapa de execução da obra ou do serviço de engenharia deve ser precedido de conclusão da fase anterior. Isso é muito importante, não só lá, né, quando a gente pega aqui, lembra da contratação semi-integrada, da contratação integrada, ter aprovação do projeto básico do contratado, aqui no contrato precisa aprovar as etapas anteriores, tá bom? E que mais? A segundo indicador é a alteração do valor contratual. Então, é vedada essa alteração, a não ser naqueles casos que eu já disse que são com relação à inovação proposta pelo particular e que aí na inovação é a única hipótese admitida aqui para alterar o valor do contrato, mas também a lei previu a possibilidade, quando for necessário, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, decorrente de caso fortuito ou força maior, além da ocorrência de evento superveniente. Então, muito cuidado, pessoal. Na prática, às vezes a gente vê aqueles colegas que sempre avisam assim, ai não, começa a fazer assim, não tem problema, a mancha do serviço não é nessa localidade, é em outra localidade, depois a gente faz alteração do valor do contrato, acrescendo em até 25% do valor do contrato. Cuidado com isso, muito cuidado. Eu ainda gostaria, ou prefiro ser poliana e acreditar que isso não acontece, mas muito cuidado, precisa ter muita responsabilidade aqui na contratação integrada, semi-integrada, porque ela não se movimenta dessa forma. O reequilíbrio econômico-financeiro, ele é extremamente fechado, em condições absolutamente pontuais e imprevisíveis para aquele contrato. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que a gente tem a condição da matriz de risco, que é obrigatória para ambos os regimes de execução do serviço de engenharia e da obra. Por fim, o fornecimento e a execução do serviço associado é uma novidade na lei e aqui é mais fácil exemplificar para compreender. Vamos imaginar que vamos fazer a instalação de um elevador e junto com essa instalação a gente necessita fazer o contrato de manutenção, ainda que preventivo, corretivo, ok? E de operação desse equipamento. Então, eu vou utilizar esse regime justamente quando eu necessitar dessas figuras juntas, tanto do fornecimento quanto da execução do serviço. O que ficou faltando? Ficou faltando o prazo dessa vigência desse contrato. O prazo dessa vigência vai se balizar a partir do serviço. E esse serviço ele vai ser acrescido, né? Acrescido o período de instalação e do serviço que não pode ultrapassar o fornecimento, ok? Entrega, né? E o serviço que não pode ultrapassar 5 anos. Mas, olha que legal! A lei admite aqui período decenal. Significa o quê? Que pode ser prorrogado, Alessandra? Pode, por mais até 5 anos, dentro do limite, né? Observando aqui o limite
decenal. Aqui eu estou fazendo um exercício imaginando que o inicial foi 5 anos, então pode ser prorrogado por mais até 5 anos, observando aí o período decenal. Muita coisa, né, pessoal? Muito detalhinho, né? Em regime de execução de serviços, só foram acrescidos 13 hipóteses: a contratação integrada e semi-integrada e o fornecimento com serviço associado, mas já é o suficiente para chamar a atenção e a gente ter aí mais cuidado na hora de aplicar o regime para o nosso objeto. É isso! Espero vocês para a última parte da aula 4. Até lá!